Olá e sejam bem-vindos a mais um CLC, mais uma terça-feira e mais um CLC com convidado, desde já. Boa noite, Pedro. Olá, Rafael. Tudo bem contigo? Quem é que te convidaste? Conta-me. Convidei mais uma menina, como vocês podem ver. Eu sou um pouquinho mulherengo, mas faz parte. Isto ainda por cima com o cabelo cortado, porque se vocês não sabem, eu cumpri um sonho meu. Está tudo disponível no último vídeo. Vocês me vão ver aqui, raramente me irão ver com cabelo grande novamente nos próximos anos. Com o alto patrocínio Nuno Franzini da Barber Corner. Da Barber Corner em Oliveira do Douro. Será o meu companheiro de vida para os próximos anos. Portanto, vão-me ver sempre aqui fresquinho da vida. Aqui ao meu lado esquerdo tem então Mariana Almeida. A Mariana foi ciclista e passou pela parte também de gestão, digamos assim, de uma equipa. Vamos falar um bocadinho dela e vai-nos ajudar aqui a discutir os diversos temas que vamos falar neste CLC, tendo especial atenção àquele evento que acho que nos deu um semi-ataque cardíaco a todos, que foi então o Giro de Itália deste ano. É verdade, hoje trouxemos a Mariana fez a formação toda na ciclismo de estrada e isso é que é interessante, não é? Exatamente. Por isso é que está aqui. Foi diretora desportiva e atualmente também colaboras com uma página de ciclismo. Sim. Não é? Que é o Ciclismo Mundial Blog. Exatamente. E portanto, hoje então temos uma comentadora, vamos falar sobre o Giro, obviamente. Hoje a estrada vai dominar e sem mais demoras, vamos para mais um CLC. Ora, e cá estamos então nós. Peço desculpa. Estamos quase no São João. Ai, pois é. Estamos quase no São João. Mas há muita gente que não se acredita, ou seja, na teoria, que gozou comigo quando eu comecei a dizer isto. Sim. E agora estamos mesmo, o São João está a chegar e a seguir ao São João é Natal, toda a gente sabe disso. Logo a seguir. Mariana, tens assim alguma métrica com que regules os teus anos? Não, acho que não. Não, é que eu vou-te explicar aqui a nossa teoria e isto bate. O ano divide-se em duas fases. Primeira fase, dia 1 de janeiro até 24 de junho, São João, mais conhecido por São João. Tu celebras São João ou São Pedro? Lá é mais o Santo António. Rafael. Mas estás a par do São João do Porto, que é a maior festa do mundo. Não é? É uma das 10 maiores romarias populares do mundo. E estou a falar a sério. Sim, sei que move muita gente. E a partir daí é São João Natal. São estas duas datas que ditam o ano e não sou eu que digo. É assim que funciona, ponto, é uma regra, é lei. Sim. Há muitos anos atrás, os espanhóis e os portugueses dividiram o mundo em duas partes, não é? No Tratado de Tordesilhas. Metade era português, metade era espanhol. Isto podia continuar assim, de qualquer das formas. E aqui no Norte nós dividimos o ano em duas fases. Então, Natal e São João. Pontos. E já nos estamos a aproximar da primeira metade e depois vão ver que do São João ao Natal é muito rápido. Portanto, é um tirinho. Tu chegas ao São João, depois de passares o São João, podes começar já a pensar nas prendas de Natal. Sim, porque vais ver que aquilo é... E a montar. Tudo. Nós passamos basicamente do fogareiro das sardinhas para o Natal. Nós guardamos o fogareiro das castanhas, depois ali. Exatamente. Sim. E a de molhar o bacalhau. Mal acaba, começamos logo a molhar. Ou seja, no fundo passamos de sardinhas para bacalhau. Peixe. É português e basta. Exatamente. Ora bem, o Giro, nós temos tanta coisa. Eu quero falar sobre ti, sobre o teu percurso no ciclismo, mas temos muito que falar sobre o Giro porque eu fui acompanhando. Eu vou-vos contar um pequeno prazer que eu tenho, não é? Um guilty pleasure. Há uma página no Facebook que é Amantes de Ciclismo ou coisa parecida, que eu, quando estou triste e deprimido, vou lá e rio-me. Aquilo parece que, não sei, são pessoas que deixaram o cérebro no útero da mãe, na grande maioria. Não sei se vocês têm alguma... Não sei se tens alguma coisa do género, assim, uma página onde vais... Dizes, estou triste e deprimida. Deixa-me ler comentários mentecaptos. Não, eu gosto de ir para o Twitter, ver aquelas páginas tipo Cycling Out of Context. Adoro. Rio-me imenso. Pronto, é algo do género. Só que... E eu passei um giro inteiro a tentar dar algumas... E depois eu gosto de chegar lá e fazer alguns comentários sarcásticos para as pessoas não perceberem se eu estou a falar a sério ou se estou só a gozar... Estou a gozar com as pessoas, mas... Para um bocadinho de lenha na fogueira. Exatamente. A tirar fogo, meter gasolina mesmo. E o que eu vi foi, desde o início,
o típico português a dizer vamos perder, o João não vale nada e por aí fora. E mesmo depois de um brilharete destes, tu seguiste, acho que seguiste, obviamente, não é? Depois de um brilharete destes, ainda li ontem um comentário qualquer que era, podia ter ganho, não estou satisfeito. Eu disse, mas será que este também algum dia andou de bicicleta para comentar isto? Como é que tu viste? Como é que viveste estas 3 semanas de espetáculo? É assim, eu sou sincera, vi mais a última metade do giro, acompanhei mais, porque lá está, apesar de gostar muito do ciclismo, aquelas primeiras etapas confesso que são assim um bocadinho. Até porque foi as primeiras 2 semanas foram extremamente, ou seja, um bocado caóticas também. Caóticas e um pouco seca de ver, ou seja, não havia muito espetáculo as equipas não estavam a arriscar muito. Claro que é muito fácil nós estarmos no sofá e pedirmos um ataque de vez em quando ou qualquer coisa, dizer, olha, este podia meter uma abaixo. Claro que nós no sofá ali, sentadinhos a comer snacks e isso tudo, e eles ali a sofrer como cães, mau tempo durante quase as 3 semanas todas, e é muito fácil nós pedirmos isso. Mas a verdade é que as primeiras 2 semanas foram assim um bocadinho calmas demais. Faz-me lembrar aqueles fulanos que dizem, 200 km, que seca, que coisa tão longa. Houve uma etapa que foi cortada para 75 km e o pessoal foi outra vez à mesma página a comentar 75 km, em algum jeito, mas isto é ciclismo. Foi uma corrida para os júniores. Vi muitos comentários desses. Exatamente. Porque estar no sofá é fácil, estar ali a lombar com a chuva forte e feio como eles iam estar, que é mais complicado. Eu vou-vos colocar uma questão, isto para quem nos está a ver também. Ser atleta profissional deve ser, eu digo deve porque eu não cheguei lá, deve ser das coisas mais difíceis do mundo, porque nós imaginemos o que é nós no nosso trabalho. Se nos apetece trabalhar um bocadinho mais, trabalhamos. Se apetecer trabalhar um bocadinho menos, nós não temos uma câmara em cima de nós o dia todo, não é? Certo. Agora imaginem o que era nós no nosso trabalho, a determinada altura, de vários dias por ano, nós tínhamos câmaras em cima de nós a filmar aquilo que realmente estamos a fazer. Então, num livro sobre treino que eu estou a acabar de ler, fala precisamente sobre isso, sobre percepção de esforço. A ideia que a pessoa comum, o comum dos mortais, tem sobre o seu dia de trabalho. E lá há uma passagem que diz, o homem chega a casa e a mulher pergunta, então querido, como é que foi o teu dia de trabalho? Foi difícil, mas está tudo bem, foi difícil. Se nós fôssemos a avaliar o dia de trabalho, ele se calhar não foi 20% produtivo. Um atleta tem que ser produtivo. Ele está ali a render, debaixo dos holofotes, debaixo das câmaras. Mesmo que não queira, a dar tudo, a deixar a pele no alcatrão, e as pessoas ainda assim nunca ficam satisfeitas. E portanto, é difícil. Mas fala-me da segunda metade do giro que estiveste mais atenta. É assim, acho que uma pessoa que devemos destacar é o Ben Healy, porque acho que é um ciclista jovem e tem-se vindo a mostrar bastante bem. Outra pessoa é, claro, o Derek G. Eu ia falar desse. Acho que fez 4 segundos lugares. Sim, e hoje eu estive a reparar, ele fez 2º lugar na geral da montanha, 2º lugar na geral dos pontos. E ainda 4 segundos lugares em etapas. O homem não conseguiu acertar uma. Ele conseguiu falhar em todas. Há atletas que passam uma carreira em toda a ser top 10 e passam completamente despercebidos. O ciclismo é daqueles desportos ingratos. No futebol há 50% de probabilidades, um ganha e outro perde. No ciclismo são 120, 130 atletas e só um é que vai ganhar. Exatamente. Só esse é que vai brilhar. Costuma-se dizer, o segundo é o primeiro dos perdedores. Sim, eu digo aqui, ele falhou em todas, assim, dentro daqueles que é o objetivo dele, ele sempre falhou, não é? A questão é que ele não falhou em nada, ele alcançou sucesso em todas, ele só não ganhou, que é diferente. Mas eu acho que isso é mais frustrante, ter ali feito segundo, do que, por exemplo, 10º. Porque estás ali, faltou aquele bocadinho. Sim, uma coisa que eu por acaso, nós falámos muito na faculdade, fosse em psicologia e liderança e assim, é que o lugar mais inglório do pódio é o 2º lugar. Porque o 3º está satisfeito, porque está no pódio. Ao menos está ali. Agora o segundo é o mais inglório de todos. E eu acho que o 4º lugar também é. O 2º e o 4º, sim, dependendo da perspectiva, pode ser. Mas agora o 3º está satisfeito da vida. Sim, porque eu acho que o 2º é, aí fogo,
estive mesmo ali e não ganhei. isso. E o quarto é de género. Aí É o mesmo sentimento para o terceiro. alcance do pódio. Sim, Há uma coisa que é certa, o João fez história. sim, isso sim. E eu acho que ainda nos vai dar muitas alegrias. Eu acho que é assim, todos nós sonhávamos com a vitória, não é? Mesmo naquela etapa em que ele perdeu algum tempo para os dois da frente, ou seja, ele foi para o contrarrelógio com 59 segundos para o Geraint Thomas. O contrarrelógio que foi, a etapa era caótica, aquela subida era duríssima, de uma dureza inexplicável. Todos nós sonhámos com a vitória, mas a verdade é que o João fez tudo bem. Eu acho que o João não podia ter feito nada melhor. Não, Agora, os outros dois... estamos a falar de um Roglic, de um Geraint Thomas que tem 37 anos e tem muita experiência. Isso conta muito, muito. E estamos a falar de um Roglic que tem, provavelmente, na minha opinião, e vocês vão confirmar se é a vossa opinião, a melhor equipa da atualidade. Ele não se apresentou, e aproveito isso também para dizer uma coisa que e eles sabem, a Jumbo não se apresentou com a melhor equipa, de longe a melhor equipa que eles podiam apresentar, por estarem a treinar todos para apontar para o Tour de França. Mas eles apresentaram-se com uma figura que, se não é dos melhores gregários que está no pelotão, é um dos, porque o Stef Kuss faz um trabalho incrível. Eu não sei, ele vai para a frente. Quando nós vemos o Stef Kuss na frente numa subida, já sabemos que um pelotão de 20 vai ficar reduzido a 5. A questão é que nós vimos durante muitos anos uma Ineos, uma Sky, uma Ineos a liderar por completo com boas táticas, mesmo com atletas de segundo, eles eram os melhores, eles continuavam a ser os melhores. E aquilo que a Jumbo nos tem mostrado é exatamente a mesma coisa, que é mesmo com atletas não quero dizer atletas de segunda, porque nenhum deles é de segunda, Claro. mas mesmo com uma equipa secundária, chamemos-lhe assim, eles foram lá para disputar a prova e ganharam-na. Sim, e a Jumbo, eles, se não estou em erro, a maior parte da equipa foi escolhida assim à última da hora. E foi das poucas equipas que acabou com os elementos todos. Depois também tínhamos lá aquele que eu acredito que há muitos ses, mas os ses não valem nada. No desporto não há ses. Não é? Mas a verdade é que eu acho que era notório pela forma como se apresentou nos primeiros dias. O Renko, a correr tudo normal, tinha ganho isto. Eu acho que o Renko tinha ganho também isto. Acho que sim. E uma Soudal que ficou reduzida a 3 atletas. Porque o resto foi tudo para casa com Covid. Entre outras equipas que também foram perdendo elementos importantes. Não, eu recuso-me, eu peço desculpa a vocês dois, eu recuso-me a comentar desporto com ses. Sim. Porque se a minha avó tivesse rodas, não te rias, é verdade, se a minha avó tivesse rodas, era um carro e eu andava como Uber atualmente. E no desporto não há ses, há aquilo que acontece. A preparação das bicicletas faz parte. Quando uma bicicleta avaria, foi alguma coisa que errou. Quando um tem um problema gástrico, foi alguma coisa que errou. Quando alguém se manda abaixo de uma ponte, foi alguma coisa que errou. No desporto não há ses. É aquilo que acontece no final, ponto. Eu acho que nesta parte de estás a falar de errar, eu acho que então o Thomas, no sábado, errou. Apesar de toda a experiência que ele tem, não sei se vocês viram, mas ele trocou de bicicleta, trocou de capacete. Trocou de tudo. Foi uma coisa que... E ele demorou imenso tempo. Mas é uma coisa que depois nós estivemos a falar. E é assim, é verdade que a percepção que nós temos na televisão é que ele demorou uma eternidade. Para quem tinha, ele estava com 14 segundos. Não é? Eu não sei, muito pouco. Mas sim, a diferença muito era pouca pequenina. diferença para um atleta que claramente, ou seja, a teoria já dizia que o Roglic era superior, era o melhor dos três para aquele tipo de percurso. Ele demora uma eternidade ali na troca, mas a verdade é que quando, e isto acontece seja a profissionais, pelo menos é essa a leitura que faço, como também amadores como nós, não é? Quando nós vamos mortos, tu quase que aproveitas qualquer movimento para poder recuperar qualquer segundo ali, para poder recuperar um bocadinho de fogo. Foi pelo menos isso a leitura que nós fizemos, que até concordámos com isso, que é tipo, ele devia estar de tal forma morto que ele aproveitou tipo, a troca do capacete para poder respirar ali durante mais um segundo. Por acaso nós estivemos a discutir isso e esta teoria vem de mim, que eu disse, quando eu estou cansado,
Eu até peço, deixem-me parar um bocado só para pescar os olhos. Porque tudo é assim. Parece que tudo ajuda. Tudo ajuda, tu aproveitas ali qualquer desculpa para descansar. E aquilo que eu vi, isto não foi um contrarrelógio, foi uma cronoescalada. Sim, isto é uma cronoescalada. Foi uma cronoescalada violentíssima. Não é violentíssima. Eu até a determinada altura estava a ver o Roglic com um prato de 40 atrás. Exato. Sim. Eu disse, mas ele correu muito com... Ele correu muito... Eu não sei... Eu agora lá está. Não prestei tanta atenção. Não sei se ele fez isso durante o giro todo. Mas acho que não. Nas etapas, por exemplo, houve uma etapa duríssima com 5.000 e tal de acumulado, que ele já estava com essa transmissão. Sim, acho que ele trocou de bicicleta de propósito para isso. Com um monoprato à frente e uma transmissão com 40-10 atrás. Acho que é essa... Não sei se era 40-10. Era uma transmissão de gravel que o pessoal estava a falar. Sim, era isso. Que era muito usada no gravel agora. Então deve ser a GRX da Shimano, possivelmente. Não sei se ele usa SRAM, se usa... Mas só posso. Não sei o que é que a Jumbo usa. Não faço a mínima ideia. Mas acaba por ser interessante o ciclismo evoluir a este ponto em que vemos pessoal usar pratos 40 atrás. Acaba por ser mesmo muito, muito interessante. Eu acho que é mais interessante vermos pessoal da estrada a usar monoprato à frente. Porque a cassete 40 atrás vem em consequência de monoprato. Mas reparem uma coisa, da mesma forma que o Gerard Thomas, que tu falaste nisso, ele demora imenso tempo a trocar de capacete, não é? Assim, ele podia ter perdido o giro na mesma, em consequência do tempo que perdeu. A percepção que passa é que podia ter feito as coisas mais rápido. Exatamente, que podia ter feito melhor ali qualquer coisa. Em comparação com o que os outros atletas fizeram, com o que o João fez, com o que o Roglic fez, que aquilo foi... O Roglic salta-lhe a corrente. Uma troca automática. Exato, olha, é aí que eu queria dizer. Exatamente. E eu tenho uma teoria sobre o Roglic. Isto vai ficar sempre como teorias, porque eu não tenho possibilidade de lhe ligar ou perguntar. Mas eu tenho uma teoria, que é o facto de lhe ter saltado a corrente, em vez de o prejudicar, beneficiou. Em que sentido? Em que sentido? Foi no ódio. Depois de ele podia ir de alguma forma tentar controlado. Depois de ele saltar a corrente, ele percebeu que ele tinha que recuperar alguma coisa. Então ele já... O ódio virou um bocado de força. Exatamente, já não há nada a perder. Ou seja, ele, na cabeça dele, não é? Eu sei que ele está a receber informações pelo rádio e tudo mais, mas na cabeça dele saltou-lhe a corrente. O que é que pode correr pior? Ali já não há mais nada a perder. Então é dar o que há para dar. E eu acho que a questão de... Eu acho que ele não queria que acontecesse como no Tour em 2020. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Porque a certa altura, e mesmo os comentadores da Eurosport estavam a dizer que estavam a filmar os elementos da equipa dele a assistir, tipo, pareciam imagens iguais aos do Tour 2020. E depois mesmo no final estavam a falar com o Steph Coussi e ele estava a dizer, quando nós vemos que ele sai a corrente, já estávamos... Todos nós nos começámos a lembrar do Tour 2020. Acho que isso ele vai perder aqui. Sem dúvida que... Mas então, achas que eu tenho razão? Do facto de lhe saltar a corrente pode ter sido ali. Sim, a questão de... Não descarta essa hipótese, porque muitas das vezes nós usamos o ódio e a frustração como uma força... Vou descarregar este ódio que tenho, esta frustração. Tipo como portanto, combustível. Acho completamente válido, sim. Que grande giro. Mariana, agora quero falar um bocadinho sobre ti, que é para percebermos, quem nos vê pelo menos, conhecer também um bocadinho a Mariana, depois como objetivo também é começar-te a seguir um bocadinho mais e seguir sobretudo aquilo que é o contributo que tu dás para o ciclismo, que continuas a dar e que nós estávamos aqui a falar em off e que tu queres dar ainda mais. Tu começas a praticar ciclismo pequenina. Eu digo sim. Pequenina porque tu agora tens que 1,70m. 1,73m, vá. Pronto, 1,73m. Tu eras bastante mais pequenina quando começaste, não é? Disseste-me que começaste com 8 anos. Como é que chegas ao ciclismo? O meu pai, isto tudo com o meu pai, ele sempre gostou muito de ciclismo, de andar de bicicleta e então ele costumava ir dar umas voltas com os amigos, etapas da volta, isso tudo. E eu e a minha mãe sempre atrás a acompanhar. E então acho que acabou por ser um bocado disso, de já desde pequenina andar ali naquele meio. E a uma altura, já não consigo lembrar bem, mas lembro-me que ele uma vez disse-me que, pronto, olha, queres experimentar e tal. E fui a uma equipa lá, o Sport Ciclismo São João de Beiro, atual feirense. Fui lá e tal, e fomos fazer uns treininhos para a época. Era na praia, aquelas corridas na praia, fazer exercícios na praia. Pronto, foi engraçado. Fiz umas primeiras corridas, era iniciada o primeiro ano. Lembro-me com uma bicicleta super mini, azul. Fiquei em último,
na minha primeira corrida, mas para mim aquilo tinha sido uma vitória. Pronto, e a partir daí o bichinho foi ficando e ficando e ficando até a sub-23. Chegas a sub-23. Das corridas que tu fizeste, porque tu estiveste sempre ligado à estrada. Sim. Ou seja, tu nunca chegaste a experimentar o ciclismo que realmente é bom, que é o BTT. BTT nunca experimentei a sério. Provocação. Ia dando assim umas voltinhas de vez em quando. Cheguei a experimentar a pista também, mas a minha experiência não foi assim muito boa. Mas adoro pista. Mas porquê que não foi boa? Não gostaste da pista? Caíste na pista? Caí na pista e depois foi aquele trauma. Porque eu tenho uma opinião que é na pista ou tens medo ou não tens medo. Porque na pista não há aquela coisa de aí eu vou abrandar aqui um bocadinho, parar. Não. Na pista tens que andar ou cais. Sim, porque aquilo lá no meio... Sim, e então eu lembro-me perfeitamente, eu era cadete e não sei se vocês sabem, na pista é dada a partida, dão a primeira volta e depois é que é dada mesmo a partida real. E não sei porque isto ainda hoje acontece quando eu vou ver corridas de pista, que é os escalões mais jovens parece que têm medo de andar rápido. E então vão ali muito devagarinho aquelas primeiras voltas. E as curvas têm-se que acelerar mais um bocado, senão perdes o equilíbrio das curvas e cais. E pronto, isso aconteceu-me numa prova. Não, a primeira foram 2 quedas no mesmo dia. A primeira foi na corrida por pontos, acho eu, ou foi no scratch, já nem sei bem. E estávamos para entrar na última volta e eu caí na curva porque a rapariga que vinha à minha frente, eu vinha ligeiramente ao lado dela e ela subiu de repente e eu não tive hipótese de me desviar, então ela bateu em mim e caímos. Mas pronto, isso, situação normal de corrida, tudo bem. Depois à tarde fomos fazer outra prova, já não me recordo qual era, e nessa partida demos a primeira volta e depois, quando foi dada a partida, elas vão super devagar na primeira curva alta. E pronto, aí não tive hipótese. Porque lá está, tens que ter velocidade naquela zona, senão perdes o equilíbrio. E depois, a partir daí, foi um processo complicado. Depois ainda tentei ir lá aos treinos abertos e tudo mais. Dava voltas. Uma vez estava lá o professor Gabriel com algumas atletas a treinar e até ele próprio me tentou ajudar nessa parte, mas esquece. Na minha opinião, se tens mesmo medo, ou tens medo ou não tens, e eu tive medo e não... E perdeu-se a atleta. E perdi pista completamente, nunca mais. O que poderia ter sido, não foi? Se, lá está. Os tais ses. É os tais ses. Porque eu já caí na estrada também e por acaso já comentei isto com vários colegas de ciclismo, que é cair na pista ou cair na estrada? O que é pior? Eu acho que aqui na pista. Eu também. Pela confusão que é a corrida da pista, eu acho que é cair na pista. Sim. Nunca caí, graças a Deus, nunca caí. Para mim, cair na pista foi horrível, porque tu ficas queimado, depois ficas com farpas de madeira. Depois parece que andava uma semana aqui a pôr a mão na coxa e parece que sinto aqui uns picos, ainda um bocadinhos de madeira, umas farpazinhas. Na estrada, não, na estrada, olha, cais, tens assim umas pedrinhas e tal, esmurras um... Eu gosto de forma geral. Eu gostei da maneira como tu desvalorizaste isso. Umas pedrinhas assim. Não, mas acho que já caí nos dois lados, consigo comparar. Para mim, custa-me mais cair na pista do que cair na estrada. Então... Sabes, no BTT as quedas são um pouco mais ligeiras. Eu vou-te contar uma. Dependendo. Então eu vou-te contar uma. Eu acho que já não falo isto há imenso tempo. Eu ainda aqui na minha anca direita, abaixo do ocilico, e tenho pedras aqui metidas. Que não é na anca, na zona da coxa mesmo, aqui acima, perto da anca, eu tenho pedras aqui metidas. Que o corpo nunca rejeitou e elas continuam. Eu consigo chegar e apalpá-las por baixo da pele e as pedras nunca saíram, nunca foram rejeitadas. Tenho 3 pedrinhas. É a recordação. É melhor isto do que ter palitos. se fosse na pista é melhor. Não, mas por acaso eu nunca caí na pista, mas tem pessoal que já caiu e disse que é pior cair na pista do que cair na São quedas mais aparatosas, porque o pessoal por norma vai mais rápido, a não ser nessas
E é questão de não consegues travar, não tens ali tanto sítio para te desviar. Só vai mais junto. São quedas um pouco mais aparatosas, eu acho. Na estrada, eu acho que entre BTT e estrada, por exemplo, eu acho que dói mais que ir na estrada. Não sei. Porque no BTT tu cais e é pá! E ficas ali, não vais ali durante 20 metros. A não ser que seja tipo num Não, as quedas assim. no BTT cais muito mais vezes. Eu pelo menos falo por mim. Só que como cais em cima de terra, em cima de mato, claro. Por nome em cima de terra. Mas vocês também têm setores de pedra, de passar rochas e sim, é isso. Às vezes quando se cai aí também aleija. Mas acho que cair na estrada dói mais na maioria das situações. Porque o alcatrão dói sempre mais. Sim. O alcatrão rasga-te todo. Sim. Nós às vezes se caímos em pedra, claro que dói, não é? Mas andamos mais tempo em terra e cair na terra não dói assim tanto. Se bem que o ano passado, não posso falar muito, o ano passado tive aqui uma costela estalada, este dedo aqui, se não me parti, também ficou muito manchado e foi também em situações, no ano anterior tinha partido aqui uma costela flutuante também, portanto o meu BTT também é assim um bocado. Acaba por ser ossos do ofício. Fora os parafusos. Faz parte. Olha, de resto tiveste uma longa carreira de 11 anos. Uma carreira até à formação, não é? E que memórias é que tu guardas disso? Coisas alegres e coisas menos alegres. Coisas alegres. Olha, em 2017, se não estou em erro, estava com a seleção na Volta a Burgos e confesso que foi uma experiência incrível. Estávamos com um objetivo que era trabalhar para a Daniela Campos, para ela ganhar a camisola da montanha e conseguimos, o que foi uma coisa muito boa, mas adorei essa corrida por toda a sua envolvência, porque foi ali uma prova de 3 ou 4 dias, se não estou em erro, e depois estás ali em Espanha, num sítio diferente. Adorei as pessoas que já não sei precisar que outras nações é que estavam ali, mas Portugal e Espanha estavam. E é o apoio das pessoas na beira da estrada, assim, com os chocalhos e tudo. Foi um ambiente incrível. Adorei. Coisas menos boas. Deixa-me assim pensar um bocadinho. Há uma coisa que eu recordo, que isto não é uma coisa menos boa, mas acho que é uma coisa engraçada, que foi... Eu era cadete também, estava numa Taça de Portugal em Setúbal e eu adoro andar no carro de apoio durante as corridas. E uma vez o meu pai costumava ir muito com o meu treinador no carro. E então houve uma vez que estava numa Taça de Portugal em Setúbal e disse à minha mãe para ela ir no carro também. A minha mãe jurou para nunca mais. Acho que foi a pior experiência dela assim no ciclismo. Porque, assim, mãe sofre, não sei como é que é o pai. Não, o pai não sofre. Eu posso já contar uma história que eu posso acho que o meu pai também não sofre, porque ele foi tantas vezes e desde sempre me acompanhou que ele nunca sofreu. Mas a minha mãe, a única vez que foi no carro, porque ela costumava ir ver corridas, ela jurou para nunca mais. Porque ela no fim da corrida disse-me assim, eu só pensava quando é que tu ias cair, quando é que vinha um carro de frente, porque nós descíamos a Serra da Rábida um bocado, e então nós cortamos curvas, não é? E eu já estava num grupo mais para trás, então a probabilidade de vir um carro de frente infelizmente era um bocado grande. E a minha mãe no fim da corrida disse-me assim, eu só pensava quando é que tu ias cair, que vinha um carro de frente. E então acho que aquilo foi muito traumatizante para ela. A partir daí ela assim, não, fico na estrada a ver. Com o chocalho. Sim. Eu tenho uma situação em que o Rafael está a cair numa Taça de Portugal, a cair, literalmente a esbardalhar-se. Eu lembro perfeitamente que ele depois disse que levou com a bicicleta na cabeça, ficou meio atordoado, porque ele caiu e ficou sentado assim meio aparvalhado e eu a filmar. E eu quando vejo colegas meus a correrem para o ajudar, eu penso assim, se calhar é melhor parar de filmar e de ajudar, porque afinal quando o filho é meu. Portanto, este é o meu grau de preocupação com ele. Eu tenho uma métrica que eu tento ensinar aos pais, o seguinte, e este caso, que é, na parte das escolinhas, quando os miúdos caem e berram muito, não se passa nada. Não é importante. Quando eles ficam calados é que nós devemos ficar preocupados.
Não sei se tu alguma vez pensaste neste aspecto, nesta forma de lidar com as quedas. Que é quando alguém cai e grita muito, é só... Depende, acho que se for ali uma queda mesmo a sério, acho que a pessoa grita um bocadinho. Depende sempre da Não, situação. eu acho que não. Falando de crianças pequeninas, Falando como de crianças também, pequeninas. por norma, são sempre quedas muito, muito ligeiras. Sim, e porque também as provas também não são muito difíceis. acabam por não ter muita consciência. Agora, do se que é vis, se vis um adulto a cair e a pôr-se ali aos berros, sabes que em princípio algo muito ruim se passa ali. Então, se for um adulto é diferente, né? Não vês um adulto assim a começar Acho que um adulto não vai assim a gritar, cair e berrar só porque sim. Há adultos e adultos, depende de que se chamar a atenção. Está bem, mas... Eu já tive, se calhar não devia contar isto, porque queria agradar isto para... Eu tenho um fotógrafo que me contou que havia uma ou outra pessoa, que isto no BTT, que a pessoa passava a meta, vinha ter com ele e disse, deixa-me ver como é que eu fiquei. Eu vou passar outra vez. E fazia isto 3 e 4 vezes e ia sempre ver a fotografia. E ele disse, pá, já não podia ver a pessoa, já não podia ver o indivíduo. Olha, tu terminas a tua carreira como sub-23, não é? Já agora só para aqui um proforma, porquê que tu terminas a tua carreira no ciclismo? Conta aí. Então, eu entrei para a universidade, em Leiria. Eu sou da região de Aveiro. E pronto, e copos e ciclismo não... Não combina muito. Ela fala de Aveiro, ela fala de Aveiro... Ovos moles, como é que é aquele pão de lodor? Pão de Lodovar. Não é o Dovar. Aquele tem aquela camadinha de açúcar por cima, assim muito úmido. Isso é Rezende, é fatia de Rezende. É isso, mas lá em Aveiro também há, que eu já lá fui algumas vezes tomar pequeno almoço. Isso se calhar é pão de Deus, não? É possível, é bom para caralho. É possível, mas pronto, eu penso em comida, mas continua, desculpa interromper-te. És de Aveiro. Sim, e entrei na licenciatura em Desporto em Leiria, no Politécnico de Leiria. Pronto, uma cidade nova, pessoas novas, não conhecia ninguém. E ainda levei a bicicleta, assim, nos primeiros tempos para lá, para ir dando umas voltinhas e tal. Mas depois percebi que ia ser bastante complicado e que se calhar não era bem aquilo que eu queria. E queria também aproveitar um bocado a vida universitária, a vida académica. Já estava há alguns anos na bicicleta e para quem anda nisto há muitos anos sabe que é preciso abdicar de muitas saídas, alimentação. E depois entrei numa fase um bocado complicada. Ganhei peso, porque foi, já posso comer tudo o que eu quiser. É aquele primeiro pensamento que nós temos. Depois é comer e não fazer nada. Porque acho que depois disso ainda tive aí uns 3, 4 meses sem pegar na bicicleta. Mas depois já voltou tudo ao normal. Já depois reconciliei-me com a bicicleta. E depois tu tiveste também como diretora desportiva. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito boa. Foi uma vontade de voltar à bicicleta? De uma forma diferente? Foi uma forma de não sair do mundo do ciclismo. Porque na verdade eu não queria... Mas a poder comer o que querias. Também. Não, eu quando tomei a decisão de deixar de competir, eu falei com o meu diretor desportivo, que era o Jorge Henriques na altura. Tinha bastante abertura com ele e disse-lhe, olha, mas no que precisares podes contar comigo, que eu estou aqui para ajudar. E ele sugeriu logo, então olha, não queres vir para fazer parte da equipa para o ano, ser diretora das femininas? E eu fiquei assim um bocado, então mas o que é que eu vou fazer? E ele assim, é fazeres um bocado o que eu faço, ir com elas treinar, às corridas, ajudar pronto, o backstage, basicamente. E eu assim, ok, bora lá. E adorei. É uma percepção completamente diferente de... Por exemplo, porque tu és atleta, não é? Tens que treinar, tens que ter cuidado com a alimentação, tens que descansar. E essa acaba por ser só a tua preocupação. Exatamente, é tipo, tu és atleta, só tens que fazer as tuas obrigações enquanto atleta. Quando Exatamente. chegas ao dia da prova O está resto, tudo feito, só tens que lá aparecer. está. Não fazes acontecer. Sim, e o que eu não tinha noção é o que é preciso fazer para o atleta chegar e ter tudo pronto. Pois era, por exemplo, corridas fora. Nós, por exemplo, temos Taças de Portugal no Algarve.
alojamento, alimentação, o que é preciso? Águas. Toda essa preparação não tinha muita noção. Pois é, tipo, os treinos, combinar treinos, quem é que vem, quem é que não vem. Ainda assim apaixonaste por essa... Ser diretor desportivo. Eu estou... Só no nosso projeto, o Rafael está como treinador, eu estou como... eu quero abandonar o cargo de treinador, quero ser só team manager no fundo, mas o que eu quero dizer é, nestes trabalhos, isto são papéis sem glamour no ciclismo. Por exemplo, no futebol, o treinador é uma estrela. Também, não é? Não sei se tens essa noção nos desportos de equipa, o treinador é uma estrela. No ciclismo, eu pergunto muitas das vezes, eu lanço este repto, as pessoas não, por exemplo, quem é o treinador do Wout van Aert, quem é o treinador do Remco, ninguém sabe, exatamente, são pessoas que vivem totalmente na sombra. E eu estou a falar nos treinadores porque já não se fala nos diretores, porque os diretores é quem aparece, não é? Porque o trabalho de organizar a equipa é fundamental. Um atleta não ganha uma prova sozinho, precisa de todo este trabalho por trás. No entanto, este trabalho de bastidores é tudo feito na sombra. E e tu experimentaste, e é muito trabalho. Sim, eu não tinha noção. As primeiras corridas que eu fiz, eu falava com o Jorge, eu assim, fogo, eu não tinha percepção que isto era assim tão difícil. E eu dizia-lhe muitas vezes, fogo, é mais fácil ser atleta. Porque, lá está, somos atletas, não temos percepção do trabalho que está todo ali por trás. Se tu pensares o trabalho do atleta, isto agora até vai parecer mal, mas é super simples. Por isso é que eu estava a dizer, tem que seguir uma alimentação que já está planeada, claro. Tem que seguir um plano de treinos que já está planeado e tem que aparecer aos eventos que já estão planeados. Ele só tem que cumprir horas e o que está planeado, mais nada. Quem é que planeou isso tudo? Não, eu estou a dizer o trabalho do atleta. Eu sei. Estou a dizer, o atleta... Eu estava a perguntar, às vezes fala a tua parte de sentido de humor. Sim. Mas eu estou aqui só a referir-me ao atleta, gente. Tipo, o atleta não tem que fazer mais nada. Claro que o atleta faz muito, mas não tem que fazer mais nada. Só tem que cumprir aquilo que é planeado por outras pessoas. Não é? Recentemente, voltando aqui ao giro, porque agora lembrei-me de outra coisa interessantíssima, foi uma das notícias no giro. Os atletas serem evacuados de helicóptero no final das provas. Que isto também é da cabeça de quem? Dos diretores. Disse, vamos pôr o gajo o mais rápido possível no hotel. Para descansar o mais rápido possível. Para ele descansar o mais rápido possível, exatamente. Porque ir de carro ia demorar muito mais tempo. E aquilo que seja 1 hora de diferença é muito importante para quem vai correr outra vez no dia seguinte durante 3 semanas. Por acaso, isso é interessante. E até nos fizeram uma pergunta relativamente... que até tem um bocadinho a ver com isso, que é os tipos de recuperação que estes atletas fazem, assim, em provas de 3 semanas. Mas eu já não me lembro em que prova é que foi assim longa, que falou-se na altura que um dos principais atletas preferiu não ganhar uma etapa para depois não estar sujeito a entrevistas e isso tudo e para se pôr logo ao fresco. Não sei. Já não me lembro onde é que eu vi isso, mas sei que na altura se falou porque eu achei isso mesmo interessante. Tipo, para ele ia, ou seja, se ganhasse a etapa, depois ia estar ali à espera de entrevistas, controles de doping e isso tudo, né? Ia estar ali muito tempo. Enquanto, tipo, não ganhou e foi logo embora para o hotel, não teve que perder ali aquelas coisas. Não estou a par disso, não faço ideia. Já não me lembro onde é que eu vi isso, mas lembro-me de discutir isso na altura. Tem um objetivo muito específico, porque inclusive a ganhar dá bonificações, depende da prova que sim, seja depende da prova, depende da tática. De muitas coisas. Ganhaste provas quando corrias? Sim, quando era mais pequenina. Só e depois quando estavas mais crescidita? Eu ganhava ali até os cadetes, mais ou menos. Depois já era porque na estrada complicado. esse processo de ganhar é muito mais glorioso do que o BTT. Tipo, o vencedor de uma prova de estrada é levado muito mais mesmo tipo como vencedor, porque só há o vencedor na estrada, não é? Não se faz muito aquela coisa do segundo e terceiro. Mas sabes uma coisa que eu não gostava? Não era assim muito de acordo. Era, por exemplo, eu era cadete, corria com os juvenis.
masculinos. Sim. As femininas corriam sempre com um escalão abaixo masculino. Não achava isso assim muito correto. Porquê? Achavas isso desprestigiante? É assim, se nós somos cadetes, porquê que não vamos correr com os cadetes? Temos que correr com um escalão abaixo. Não é? Mas eu concordo com isso, Por exemplo, eu acho uma parvoíce de todo também, porque isso faz-se no BTT. Nos encontros de escolas, as cadetes femininas correm com os juvenis masculinos, mas os cadetes já nem sequer participam. Os cadetes masculinos já nem sequer participam nos encontros de escolas. Pois era um bocado isso. Estás a ver? Eu percebo. Então, mas não era bom para as raparigas correrem com os rapazes da mesma idade? Pois, e agora já não estou muito a par, não é? Mas há muitas corridas, pelo menos pós-Covid, que as raparigas, por exemplo, que muitas vezes as organizações das corridas já nem querem ter, por exemplo, elites femininas a correr, porque isso obriga a mais policiamento. Deixa-me só tocar aí. Eu não concordo com essa questão das cadetes. Eu percebo que, se calhar para ti, como mulher, sintas que existe ali algum desprestígio, mas na perspectiva da maturação faz sentido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nós temos... se tivermos um cadete competitivo e ele sair, e vou dar um exemplo muito prático, já aconteceu, temos um cadete que até é competitivo. Não fazendo pódios, é um cadete competitivo. Sim. Ele sai 2 minutos atrás das elites femininas. Ele vai buscá-las. Sim, e isso sei que acontece. Estamos a falar que um cadete vai buscar as elites femininas, mesmo saindo atrás. Agora imagina, é que nós também temos que perceber que em termos de segurança é importante nós percebermos isto, que é, se nós pusermos cadetes femininas com cadetes masculinos, em que existe já aqui uma diferença muito significativa na perspectiva de maturação, porque os cadetes já começam a desenvolver, em alguns casos, testosterona, ou seja, testosterona significa muita força, e logo aí é aquilo que realmente separa o macho da fêmea, e é preferível colocar o macho da fêmea, porque agora há muitas confusões na questão Há muitas confusões. Exatamente, na questão do género. E é preciso perceber que uma coisa é um macho, uma coisa é uma fêmea. São coisas muito distintas. Há muita diferença. Portanto, eu de certa forma percebo, mas eu como técnico não concordo com isso, porque acho que faz algum sentido. Percebes? Por exemplo, há uma coisa com que atualmente aconteceu, mudaram-se os regulamentos, com a qual eu não concordo. Por exemplo, tu ainda és do tempo, não sendo velha de forma alguma, és uma miúda, mas tu corrias, nas escolinhas tu corrias com os rapazes. Sim. Não é? Agora separaram. Ah, é? É. Agora juvenis, masculinos e femininos correm separados. E eu acho isso uma pura parvoíce. Mas por alguma razão ou simplesmente não faço puta ideia. Eu lembro-me que na minha altura... Quem foi o iluminado que se lembrou disto? E eu acho... E sabes o que é que eu acho errado? É que isto prejudica as femininas. Porque, sim, concordo. Por acaso não fazia ideia disso. Mas concordo no facto de prejudicar as femininas porque, por exemplo, eu, ao correr com os rapazes, mesmo que fosse do meu escalão abaixo, eles andavam muito mais do que eu. E o que é que tu fazias? Eles partiam à morte e eu tinham bastante dificuldade. Eu, por exemplo, eu costumava dizer, quando a corrida estava a acabar, é que eu estava pronta para começar. Porque eles partiam à morte e eu ficava logo ali na headline. Só quando a corrida já estava assim desenrolada, é que eu entrava ali no meu ritmo. E percebo essa parte que é, as raparigas assim não têm termo de comparação de andamento, de ritmo. Comparam-se entre elas só, o que significa que o nível pode ser muito baixo, comparando-se entre elas, e se nós estivermos a falar de uma forma geral, as primeiras vão atrás dos rapazes. É isso. E as primeiras, assim, a correr apenas as femininas, podem pensar, aí estou a andar mesmo bem. Mas se calhar... E afinal não. Porque mas se calhar não está a andar assim tão bem. Está, era o que eu ia dizer. Por exemplo, na minha altura, eu sou só um ano mais velho que a Ana Santos, ela corria já comigo. Quando eu estava no segundo ano, ela ganhava as corridas. Exatamente. Dos rapazes. Dava-te cada teste. Ela ganhava a corrida dos rapazes. Ainda hoje. Não, aí eu ia todos, porque ela ganhava a corrida dos meninos. É isso. Sim, também cheguei a correr muito com a Ana, quando ela fazia provas de estrada. E isso pode ter sido um grande preditor daquilo que ela é hoje. Tinha sempre ali um método de comparação que
estava ali próximo daquilo que... Eu sou-te muito franco, agora mudaram isso nos encontros de escola, não sei, não estive presente na reunião em que algum iluminado decidiu isso, não percebo porque é que as pessoas perceberam que não estão a fazer, na minha opinião, não estão a fazer bem às raparigas. Se calhar tem que ir alguém lá dizer. Mas acho Se calhar que até já disseram, mas... deviam pensar um bocadinho pela cabeça deles, não estão a fazer bem àquilo que é a próxima geração de femininas a correr, porque eu acho que tirávamos muito mais proveito em todos os aspectos de pôr as raparigas a correr com os rapazes, como sempre foi, porque mesmo na perspectiva do nível, na perspectiva técnica, evoluem mais a correrem juntos. Sim. E eu por acaso, agora estavas a dizer isso, eu estava a pensar que, não sei se ele vai ver isto, mas por exemplo, o Daniel Dias, eu corri com ele desde Eu mais nova. Tenho cuidado com o que vais dizer, Daniel, porque ele vai estar aqui daqui a 2 semanas. Ah, é? Tem Pronto. Mas pronto, houve corridas que eu chegava à frente dele e era super engraçado, porque depois pronto, nós agora crescemos, não é? E acabamos por ver aí eu chegava à tua frente quando era mais nova. Agora, lá está, se as raparigas não têm esse termo de comparação, porque isto acabava por ser uma espécie de objetivo, que é, eu tenho que chegar à frente daquele rapaz. Do rapaz, exatamente. Nem era da rapariga, era do rapaz. Eu acho que isso era extremamente motivante. Sim, lá está, acabava por ser o rapaz era um bocado chato, mas para as raparigas era... Os rapazes era tipo, esta rapariga ficar à minha frente. Era exatamente igual, eu tenho que ficar à frente da rapariga. Mas sabes, E não posso já para os rapazes ainda por cima pequenos, é complicado, estás a ver? Então se calhar foi por aí. Eu lembro-me perfeitamente quando a Ana ganhava provas, que eram muitas, os rapazes não gostavam. Não gostavam. Então se calhar foi algum pai que sentiu a virilidade do filho magoada que optou por fazer esta proposta. Os rapazes não gostavam, mas sem dúvida nenhuma que foi isso, que eu tenho quase certeza que é muito graças a isso que a Ana é hoje a atleta que é. A Ana e a Raquel, que elas são da mesma... Sim, mas a Raquel, por exemplo, a Raquel nunca teve esta... Ou seja, a Ana sempre foi boa. É? A Raquel demorou um bocadinho ali a pegar. A Raquel tinha medo de descer estas escadas aqui que temos à frente do gabinete. Eu tenho a certeza absoluta. A Raquel demorou mais tempo, mas chegou lá. Agora, eu acho que a Ana, este processo mesmo, de pequenina logo ali, a ser posta à prova com os rapazes e mesmo assim ganhar, fez dela a atleta que é hoje. A Raquel há de ter sido outros fatores. E são as duas grandes atletas. Quem me dera ter uma perna de cada um. Mas eu acho que as coisas evoluem, mas nem todas evoluem para sentido positivo, e nesta perspectiva também, como a trabalhar em formação de jovens, acho que francamente não foi uma coisa positiva. O que é que, como diretora desportiva, que atualmente já não estás, não é? Fizeste um interregno, mas gostavas de voltar? Sim, tenho intenção de ir tirar o curso de treinadora e voltar. O que é que tu achas que podes acrescentar ao ciclismo? Boa pergunta. Uma visão. Nós quando nos metemos em algum projeto, isto para mim é condição, é quando nós nos metemos em algum projeto, nós temos que ter uma visão, nós temos que acrescentar alguma coisa. Se não e se calhar deixo-te o desafio. Se nós não acrescentarmos alguma coisa, somos mais um. Sim. E então não fazemos falta. A verdade é que não fazemos falta. Somos só mais um par de braços. Vamos fazer o que outros já fazem. Exatamente. Vamos fazer o que os outros já fazem e depois é perpetuar o que já existe. Então as coisas têm que evoluir. Para evoluir, nós temos que ter uma direção, temos que ter alguma coisa. O que é que tu acrescentas ao ciclismo? Sim, não sei responder a isso ao certo, mas eu acho que o facto de ter sido atleta ajuda muito nesse sentido, que é, eu sei o que é que um atleta precisa, sei o que é necessário, então eu vou querer isso, ou pensar que, por exemplo, quando eu corria, o que é que eu gostava que houvesse naquela altura. Sim, por exemplo, o que é que tu gostavas que houvesse? Sei lá, acho que mais promoção do ciclismo, ser mais falado, ser mais conhecido. Acho que isso seria ou que houvesse mais empenho, não sei se empenho é a palavra certa, mas haver mais foco para o ciclismo feminino. Acho que é difícil pegar por aí, porque é algo que eu acho que nem tu, nem eu, nem ele teremos capacidade de mudar isso. Porque nós vivemos num país extremamente clubista. Sim. Ponto.
porque é, e num país onde a cultura de ciclismo é muito fraca. Ou seja, ciclismo só aparece na televisão, apareceu estes dias em rodapé com o que o João fez. E hoje que foram buscar o João ao aeroporto. Ou por doping. Sim. Infelizmente mais por doping do que por muito mais por feitos. doping do que por resultados assim que o João faz, e com outros atletas que também mereciam protagonismo e não o têm. Eu não sei, eu acho que por aí é muito complicado, porque estamos a entrar por, pelo menos esta é a minha visão, estamos a entrar por um campo onde, lá está, se não tens assim uma coisa mesmo muito, muito poderosa, independente e poderosa, é muito difícil. Eu pelo menos é esta a visão que eu não concordo. É muito raro eu concordar com ele. Ah, é? É mesmo muito, muito raro. Eu acho que efetivamente, nós temos que esquecer de uma vez por todas esta comparação ciclismo-futebol. Nós vivemos num país onde é o futebol e depois são as outras modalidades todas. Sim. Se tu fores falar com treinadores de taekwondo, que já tive a oportunidade de falar, de ténis se calhar é uma coisa à parte, mas qualquer outra modalidade, atletismo, karaté, judo, qualquer outro desporto, eles vão ter exatamente o mesmo discurso que nós temos. Okay? Portanto, eu acho que nós temos que traçar um caminho autossuficiente. É possível trazermos o ciclismo para a ribalta? Eu acredito que sim. O ciclismo e a bicicleta são, sem sombra de dúvida, a solução do futuro, até porque vivemos agora com questões de é preciso questões por causa da natureza e de ecológicas e sustentabilidade, e a bicicleta é o veículo da sustentabilidade, e portanto vai ser cada vez mais um foco, e nós podemos trabalhar isso também se for bem trabalhado. Agora nós temos é que perceber, e isso é uma análise que eu estou constantemente a fazer, a olhar ao redor, a ver o que é que estão a fazer, não para copiar, mas às vezes em tom de tristeza, diz: as coisas mudam, as oportunidades estão aí, as pessoas continuam a pensar como se pensava há 20 e há 30 anos atrás. Nós para gerarmos dinheiro, ou seja, o problema do ciclismo é dinheiro, certo? Sim. Nós para gerarmos dinheiro temos que criar situações em que divulga o ciclismo, mas bem feito, Pois. que é para chamar a atenção. Quanto mais atenção chamarmos, mais dinheiro vamos ter. Então isto é um ciclo vicioso que nós temos que perceber, que quanto mais atenção chamamos, mais dinheiro vai haver. O futebol, e no futebol, não foi assim a vida toda. O futebol já foi uma modalidade amadora, como tantas outras, há 100 anos atrás era uma modalidade amadora. O ciclismo não evoluiu. Eu acho que há questões que têm que mudar no ciclismo, francamente. Por exemplo, o futebol gerou muito dinheiro porque é possível vender atletas. No ciclismo não é possível, não é? Não sei se é bom, não sei se é mau, mas tem que haver aqui um meio termo. Eu acho que devia haver aqui um meio termo. Mas depois, a nível nacional, aquilo que realmente se faz muito mal é a parte da comunicação. Eu acho que comunica-se mais as coisas más do que as coisas boas. Porque, por exemplo, e isto eu falo com colegas meus, por exemplo, com o meu grupo de amigos, que não tem nada a ver com ciclismo, e quando este escândalo de doping, a primeira coisa que eles me vieram falar foi sobre isso. Ou seja, eles não sabem das coisas boas. Eles nem praticam ciclismo, não estão dentro do ciclismo. Exatamente. Mas como tu estás dentro do ciclismo, a primeira coisa foi o quebra-gelo, para que falarem contigo, foi sobre isso. Não, nós já sendo amigos, Ok. pronto, imagina, estamos assim todos juntos, e um dos temas é faz de conta o doping. Ou seja, não vêm falar comigo sobre coisas boas do ciclismo, mas porque não sabem, por exemplo. Mas sabem as coisas más, porque é o que sai nos jornais. Que é a comunicação social. É o que está na televisão. Lá está. Acabam por divulgar mais as coisas menos boas do que as coisas boas. Acho que deviam um bocado... Porque, por exemplo, há doping no futebol, há doping em todas as modalidades. Exatamente. Mas não se fala. Porquê? Acho que um bocado disso. O ciclismo autorregula-se muito.
é verdade, o ciclismo é que se autorregula, o passaporte biológico e tudo Sim, mais, foi o claro. ciclismo que implementou, com o intuito de termos um desporto limpo. Só que isso parece que funciona contra nós. Pois parece que cada vez o que devia estar a fazer uma coisa boa. O que deviam dizer, não, olha, o ciclismo é um exemplo, porque eles estão a tentar autorregular, se identificam rapidamente os casos. Rapidamente lá fora, aqui em Portugal demora 10 anos. E identifica-se rapidamente. Mas efetivamente essa autorregulação parece que abona contra o ciclismo. Parece E as próprias instituições que regem o ciclismo também são duras, são tipo implacáveis, não querem saber se Estás a tem falar que é por causa da questão suíça? Não, por exemplo, não te querem saber se tem um Lance Armstrong à frente que ganhou 7 voltas à França. Tipo, se ele tiver tomado alguma coisa, vão mandá-lo abaixo, ponto. No futebol, eu vou pegar no futebol. No futebol já não acontece tanto isso. Tipo, um jogador não é um atleta. Já, não é uma pessoa. Um jogador, dependendo do... É um investimento. É um investimento, estás a Por isso ver? é que Por existe exemplo, tanta proteção. nunca na Digo eu. vida se pode vir a descobrir que um Cristiano Ronaldo anda em qualquer coisa. Nunca na vida. Já viste o que é que isso era? O que é que isso significaria para a economia, por exemplo, de Portugal? Tipo, não se pode vir a descobrir essas coisas. E estou a falar de Cristiano Ronaldo, mas tem outros... Sabes que o Cristiano Ronaldo Oh, anda na Herbalife. Pronto. Mas estou a falar de Cristiano Ronaldo, posso falar de outros jogadores mais pequenos, por exemplo, do Porto, não é? Achas que tipo recuperações milagrosas de 2 semanas de costelas partidas aqui é com base em quê? É chás? Não digas aquilo que não des processado. Não, eu não estou a dizer nada, estou a pôr em questão, não é? Gostava de ver o processo de tratamento, não é? Vamos falar de coisas, Mas alegres. não interessa. Eu só estou a dizer porque é que eu acho que isto é assim. Porque tu tens um desporto como o futebol onde um jogador, um atleta, não é uma pessoa. É algo que traz dinheiro. E Uma máquina de fazer é uma dinheiro. máquina de fazer dinheiro. Ponto. E uma máquina de fazer dinheiro, se está envolvida num escândalo desses, deixa de fazer dinheiro. No ciclismo, as entidades que regem o ciclismo não querem estão mesmo ali para o desporto e não para o dinheiro. Pelo menos é assim que eu vejo as coisas. E são Eu acho que- implacáveis nesse sentido de manter o desporto limpo, seja quem for. Tem que deitar abaixo quem seja. E eu acho que assim é que mantemos o desporto limpo. Mas eu acho que eles acabam por ter um bocado de receio, porque é, vamos mandar estes abaixo. E depois ficamos com quem? Acho que têm um bocado de receio disso. Eu acho que neste momento há muito receio. Eu lá fora não vejo, eu sou muito franco, lá fora não vejo isso dessa forma. Não, eu estou a falar aqui. Lá Pois. fora, não. Pois, Por exemplo, o caso do Quintana. sim. O Quintana foi uma coisa super rápida. E agora está com dificuldade a conseguir fazer alguma coisa. Depois vem aí queixar-se, diz que há um... Eu li uma coisa qualquer que ele se vinha a queixar que havia um complô contra ele, não é um complô que eu queria dizer, que assim uma coisa... Era... que era... Como é que ele queria dizer? Que havia uma espécie de armadilhas, alguém tinha alguma coisa contra ele especificamente. Era assim um comentário que ele fez num... Sei que ele veio lançar um comunicado e tudo mais. Mas não... Mas isto para dizer que, por exemplo, lá fora, um ciclista como era o Quintana e mandam-no assim abaixo, ou metem-no assim de lado No instante. como se fosse um Zé Ninguém aqui em Portugal. Demora uma eternidade para tomar decisões. Eu sei que neste momento tenho alguns amigos envolvidos no ciclismo de estado. Eu sei que atualmente está a haver muitos controlos Sim, muitos isso também controlos sei. em tudo que é prova. No BTT Já não é bem assim. já não é bem assim. No BTT já não é bem assim. Está a balbúrdia total. Porque se calhar agora o foco foi todo para a estrada. E esquecem-se um No BTT bocado... é algo do género. É preciso- Tomas alguma coisa? Mas juras que não tomas nada? Jura aqui. É assim que são feitos os controles. Não, o problema passa por aí, é que devia de haver um tratamento igual e não uma tentativa. Aquilo que eu leio neste momento, que está a haver uma tentativa de limpar a imagem do ciclismo de estado. É só limpar a imagem neste momento já. E eu acho que o ciclismo devia ser tratado de uma forma igual. Era necessário também haver este tipo de impacto no BTT.
porque também andam lá a correr atletas e também tem que haver ali justiça desportiva. Eu não estou a dizer que não há, não é? Claro. Mas eu acho que devia de haver um tratamento igual em todos os sentidos. E as pessoas sentirem que são tratadas de igual. Acho que devia haver em todas as modalidades. Mas pronto, não sei como é que são os processos, as desculpas que recebemos são sempre as mesmas, não há dinheiro, não há dinheiro, não há dinheiro. Vai, pronto, e a coisa vai andando até haver outro escândalo. Até haver outro escândalo, porque francamente vejo as coisas desta forma. Daqui a 10 anos, possivelmente, estamos outra vez com outro problema. Eu espero que não, espero francamente que não, mas a credibilidade, infelizmente a credibilidade do ciclismo está mesmo muito, muito abalada e era preciso fazer um bocadinho mais do que agora estar só para passar paninhos quentes e por aí fora. Rafael. Temos umas perguntinhas, só para... Eu tenho medo. Para terminarmos aqui é que as pessoas nem sabiam quem era. Não, as pessoas deixaram. Nós costumamos deixar assim perguntas para as pessoas fazerem. É sempre sobre, por exemplo, acho que agora é sobre o giro. São 4 perguntinhas sobre o giro. Por acaso eles só deixaram 4 perguntinhas. Dizes aquilo que tu achares. Ok. Lembras quando começámos isto, eu falar daquilo do Rafael fazer isto assim? Está a acontecer. Estou só a ajeitar o bolo. Foi só agora e os últimos 50 minutos. Deixa de ser morcão. É normal um ciclista meter uma relação 40-40 sem antes ter testado naquela subida? Eu tanto quanto eu sei, da boca de diretores desportivos que trabalharam lá fora, aquilo é tudo reconhecido. Pois, era o que eu ia perguntar. Será que ele não reconheceu? Eu acho algum que diz que isso era impossível normalmente acontecer. Estas etapas mais pequeninas são reconhecidas. Principalmente os contrarrelógios são todos reconhecidos. Por exemplo, eu lembro-me dos comentadores dizerem que o Renko tinha reconhecido a última semana toda do giro. Sim, isto é tudo reconhecido. Portanto, não me acredito que ele fosse ali às cegas. Ainda assim... São atletas altamente experientes, sabem muito bem analisar o gráfico, sabem bem analisar todas as etapas. E depois estamos a falar de um atleta que não está a correr para fazer segundo. Portanto, para ele fazer segundo, terceiro ou 10º, era a mesma coisa. Estamos a falar de um atleta que estava ali para ganhar. Se não arriscasse, nunca iria saber. Mas deixa-me só levantar uma questão em relação a isso. Levantar uma questão não, dizer aquilo que eu sei. As etapas... Tanto quanto eu sei, as grandes equipas mandam diretores desportivos 1 ou 2 semanas antes reconhecer tudo de carro. Mesmo que, por exemplo, não reconheçam por exemplo, uma etapa de 200 km, mesmo que não reconheçam a etapa toda, vão ali aos pontos mais críticos daquela etapa. Mas eles reconhecem, eles recebem um roadbook, e tanto quanto me foi dito, eles reconhecem, porque depois são apontadas, por exemplo, curvas perigosas, principalmente quando é uma equipa que vai para ganhar. A questão das curvas perigosas, aqueles pontos mais manhosos, claro. Os diretores desportivos vão reconhecer tudo e apontam. As etapas que podem ser cruciais, como os contrarrelógios, os atletas que vão para discutir vão juntamente, havendo possibilidade, vão juntamente para reconhecer aquilo. Por causa, lá está, a questão é a mesma, é a questão das pendentes, a questão das curvas, claro. que é muito importante. E neste caso, que mudanças é que será melhor levar ali? Exatamente. Como é que me vou sentir? Exatamente, como é que me vou sentir melhor? Se calhar aqui um bocado mais leve, um bocado mais pesado. Exatamente. Ainda sobre o mesmo tema, qual a vossa opinião em relação à desmultiplicação usada pelo Roglic, cadência ou força? Eu acho que foi claro que ele optou mais por uma relação de cadência, porque sempre que o víamos, ele estava sentado ali a dar as canetas, em muito mais cadência que o Geraint Thomas ou mesmo o João Almeida. Sim, eu acho que sempre vimos o Roglic a pedalar em cadência. Poucas são as vezes que eu vejo a pedalar em força, portanto, foi o que para ele foi mais confortável. De certeza que muito antes ele treinou com essa relação de andamentos, não ia chegar ali e fazer isso, não é? Sim, e arriscar ali também Claro. não há par, ou seja, isto já estava treinado, mas também já uma estava relação tudo pensado. que lhe dava muita disponibilidade de força se ele quisesse também ir para a frente, porque também o vimos Sim, quando era preciso ir para a frente ele também ia e safava-se bem. Tinha ali o 8 e o 80, portanto... Como aguentam eles com a imunidade tão em baixo, com aquelas condições tão precárias de tempo? Isto aqui... Creio que alimentação, descanso. E é o corpo já acaba por já estar um bocado habituado àquilo. Por exemplo, se fôssemos nós a ir para lá,
ia ser completamente diferente. Agora eles treinam em condições, acabam por treinar um bocado em condições extremas, levar o corpo ao limite. Sim, eles andam sempre no limite. A questão é que eles são extremamente acompanhados por um corpo médico. Claro, também. Que está sempre, não é? A questão eles sabem, sabe-se hoje em dia, mais ou menos quanto é que eles perdem de água e de nutrir, qual é o consumo energético numa etapa, e a alimentação, etapa a etapa, também é posta ali à grama. Claro. Tudo muito, muito, muito bem tratado, muito ensaiado. Não é nada ao caso. Infelizmente, de vez em quando, efetivamente, temos um atleta ou outro, que já não é tão comum quanto isso, vemos atletas a abandonarem com infecções respiratórias. Acho que agora o que se vê mais até acaba por ser problemas de gastroenterite e assim. Mas houve uns anos em que era muito comum nós vemos atletas a abandonar com problemas respiratórios. Assim, acabou tudo por evoluir também. Então acaba-se por se ter mais atenção a esses aspectos. Existem mais, por exemplo, fisiologistas, mais médicos, nutricionistas, pessoas mais específicas em cada ramo que são importantes para aquilo que é o desempenho neste caso de um atleta. É aquilo que nós falámos há pouco, são as pessoas que estão na sombra, que fazem que parte, ninguém sabe quem é e que fazem parte destas vitórias. Exatamente. Rafael. Última perguntinha. Como é o pós-corrida de um giro a nível de conforto, massagem e preparação para o outro dia? Assim, a minha perspectiva, eu acho que o pós-corrida se divide em duas fases. Divide-se então na reposição dos nutrientes, que eu acho que isso é logo assim de estalo, mal eles acabam a corrida, com o trabalho do nutricionista, e assim ele deve saber as necessidades de cada atleta para tomar então no pós-corrida, e depois fazer a recuperação. A ciência diz-nos que existem diversos tipos de recuperação, e depois o método que cada equipa utiliza é escolhido pela equipa, mas a verdade é que existem métodos que fazem mais efeito em determinados tempos. Por exemplo, até 6 horas após o esforço, a massagem localizada é o que melhores benefícios traz para a recuperação desportiva. A seguir a isso, exercícios aeróbios de baixa intensidade e assim é o que se faz mais. Por exemplo, após uma etapa muito, muito intensa, o que nós vemos é o atleta acaba a etapa e rolo, vai para cima do rolo fazer a recuperação. E depois será à base de massagens, porque eles têm muito pouco tempo para fazer outro tipo de métodos. Crioterapia também é um método porreiro para fazer recuperação assim num curto espaço de tempo. Mas aquele que a ciência mostra como melhor é mesmo a massagem. Agora, o resto da preparação para o dia seguinte, o mais perto que nós já tivemos foi quando estivemos na Volta ao Algarve, que assistimos como é que, assim mais ou menos... É melhor não falar. Assistimos mais ou menos como é que eles fazem a preparação. E agora tenho sérias dúvidas sobre os métodos de preparação para o dia seguinte. Mas assim, de equipas deste calibre não faço a mínima ideia, porque mesmo uma W52 onde nós estávamos, que é quando a equipa existia, pronto, era a melhor equipa, a equipa com melhores condições. Uma equipa World Tour tem acesso a profissionais das mais diversas áreas, da medicina, fisiologia, nutricionistas e isso tudo. Eles devem trabalhar ali todos numa teia que oferecem aos atletas um conjunto de situações que uma W52 não oferece. Portanto, também era um assunto que eu gostava de assistir. Por isso, não faço a mínima ideia como é que é a preparação do dia seguinte da corrida. Mariana. Eu uma vez vi uma coisa engraçada, que eu achei super interessante, que foi na altura ainda era Ethics, Quick Step, e eles levavam os colchões e as almofadas e, por exemplo, para o hotel, não é? Imaginemos, Tour de França. Eles levavam aquilo, punham na cama dos atletas, não eram os colchões nem as almofadas do hotel, eram as deles. Eles tinham colchões próprios dos atletas? Sim, okay. Porque era a marca, já não sei se já não sei qual era é. Ethics, não é? Ethics, eu lembro. A Quick Step é do chão, acho. São solos flutuantes. Sim, pronto, a Ethics tinha, fornecia à equipa, lá está, colchões e almofadas, e punham, os atletas chegavam ao hotel no fim da corrida e tinham ali tudo preparado para eles. Não era nem os colchões nem as almofadas do hotel.
Tudo para ter a qualidade de sono Sim. o mais... Porque esta questão do sono tem sido... Eu acho que vai ser a próxima grande etapa a ser estudada assim forte e feio. Que o sono? O sono. Eu tenho trabalhado muito nisso. Sim, eu sei. Durmo cada vez melhor. Fazes muitos testes. Faço vida em estágios. Mas acho que vai ser a próxima grande coisa a ser estudada, e eu acho que é de extrema importância. Sabes o que é que eu tenho investido também muito? Na crioterapia. Sabes o que é crioterapia? Sim. Acho que não sabes. Não? O que é que para ti é crioterapia? É banhos de gelo. Nada disso. Então. É quando tu crias, mas não tens dinheiro, então tens que ir para a terapia. Está boa E essa. com esta... Não, o problema é que não está boa, Mariana. Não está boa. Eu sei que tu estás a dizer que está boa porque és convidado e ficava mal dizer que não, mas... Não, achei piada. Eu tenho um bom sentido de humor e lá que não compreendo. Como tu vens aqui, como tu vieste aqui a primeira vez, pronto. Como Agora... tu estás habituado, para ti já é normal. É que nós, ele é o meu colega de trabalho e eu sou o dele, percebes? Mas depois vamos para a mesma casa. E passam 24 horas. É chato. Mariana, obrigadíssimo por teres aceito o convite Obrigada, para vir aqui eu. fazer estes comentários sobre o giro e falarmos um bocadinho sobre ti. Obrigada, eu. Foi muito interessante. Espero que tenhas gostado. Também gostei. Espero que as pessoas lá em casa também tenham gostado. Não tem jeito para isto, Tenho. Deixamos as redes sociais da Mariana para vocês que quiserem seguir e o trabalho que ela faz aqui na descrição do vídeo, obviamente. E por mim é tudo. Muito obrigado. Rafael, fecha aqui a edição. Meus senhores, estamos a... Que dia é hoje? 29. 29, amanhã 30. Estamos a 30, que vocês estão a ver, a 30 de maio. Estamos a muito perto daquela que é a festividade então do ano. Preparem-se, São João é bom. E depois podem começar a ir comprar pratinhos, talheres de passeio de Natal, isso tudo. Não deixem tudo para a última, porque acreditem que passa no instante. Da minha parte é tudo. Muito obrigado por mais uma terça-feira e portem-se bem. Um forte abraço. Fomos.